E para falar um pouquinho sobre isso, sobre os desafios da educação neste momento de pandemia, para nos dar um panorama geral de como tem sido a situação dos estudantes em diferentes regiões do Brasil, eu converso agora via Skype com a mestre em comunicação Clarissa Pereira, que ministra cursos online de formação de professores e tem mais de 6 mil alunos em todo o país. Seja bem-vinda, boa tarde, Clarissa. Boa tarde. Obrigada por essa oportunidade de estar com vocês. Muito obrigada, eu que agradeço. Eu já vou começando a te fazer a pergunta, que não quer calar, que a gente tem observado bastante as desigualdades no nosso país. E eu queria que você falasse um pouquinho como tem sido esse desafio, principalmente dos professores, em ter esse ensino à distância, que nem sempre a gente sabe que todas as pessoas têm acesso à internet no nosso país, são diversas regiões. Como é que tem sido? O que você tem sentido nisso? Ótimo. Então, a gente tem o que eu considero assim 3 grandes desafios para serem pensados. O primeiro desafio é em questão de gestão, de organização. E aí entra o que tu já citaste, algo que está acentuando muito essas questões de desigualdade aí no nosso país. Porque redes privadas, redes públicas estão dando diferentes direcionamentos para essa nossa situação. A segunda esfera, o segundo grande pilar aí desses desafios, eu estou considerando os pais, as famílias que estão muito angustiadas, tendo que ajudar as crianças. Então, assim, aquelas que estão tendo a oportunidade de ter algum acesso à educação escolar em casa, a gente vê alguma preocupação das famílias em não saber como lidar exatamente com isso, até que ponto elas podem ir, será que é para ser substituto do professor ou não? E um outro lugar que aí toca muito o meu chão é a preocupação docente. As professoras são assim, as professoras desse país realmente precisam ser valorizadas, porque estão vivendo um tempo completamente novo em suas vidas profissionais, estão trabalhando o dobro, o triplo, para dar conta de minimamente continuar um vínculo com esses alunos, mesmo que não recebam direcionamento, Tem muitas professoras aqui de Porto Alegre, professoras de São Paulo, professoras do Rio de Janeiro, professoras de Porto Seguro, enfim, diferentes lugares do país que não tem nem direcionamento do que deve ser feito. E mesmo assim, criaram redes, criaram grupos do Facebook, criaram grupos de WhatsApp para poder chegar naquelas crianças que de alguma forma não estão tendo nenhum contato ou com a leitura ou com a escrita, Tu estava citando que hoje é o Dia Nacional da Língua Portuguesa. Então, para pensar nisso tudo, a gente tem que considerar essas 3 esferas, A organização, as famílias, os pais. E no meio de tudo isso está o sentimento dos nossos alunos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, porque a aprendizagem não acontece sozinho em casa. A aprendizagem acontece sim em interação, ou com o meu professor, com os meus colegas, com os espaços sociais que eu circulo, Com certeza, e a gente fala muito, da nossa própria língua portuguesa, que às vezes a gente acha que entende, Mas assistir uma aula online nem sempre significa aprender, Ler um texto nem sempre significa você interpretar aquilo que você realmente está lendo. Então eu vejo isso como desafiador mesmo, porque a gente sabe que os nossos professores, que devem ser muito valorizados, já foram um dia, isso se perdeu e é muito triste que a gente melhore essa situação, mas que eles estão acostumados com um modo analógico, vamos dizer assim. E você, como dá aula para professores, tem sentido a dificuldade dessa tecnologia também que eles têm que fazer com o computador de casa, com o telefone de casa, passar o seu contato de WhatsApp para todos os pais, O que você tem sentido deles, assim? Sim, os professores estão sentindo muita dificuldade porque é algo que nunca fizeram. Eu, por exemplo, hoje trabalho com redes sociais e faço isso desde 2017. As minhas lives, os meus vídeos no início, O meu primeiro vídeo que eu gravei, eu apaguei, gravei de novo, apaguei, gravei de novo. E tive tempo para construir a minha relação de professora de cursos online. Os professores dormiram e no outro dia acordaram tendo que fazer isso.
Então, realmente está sendo difícil, mas eu sempre digo para as minhas alunas ou para aquelas pessoas que ainda não são minhas alunas, mas me seguem nas redes sociais, que é um tempo novo, que é um tempo em que todos estamos aprendendo a lidar com as nossas emoções, com as nossas ansiedades. E que neste momento a gente tem que olhar para o próximo, para ajudar aquele que está lá. E ajudar aquele que está lá do outro lado, não é eu ter uma super dicção, uma super câmera, uma super luz. É talvez eu mandar um áudio bacana para eu conseguir mandar um vínculo, conseguir manter um vínculo com o meu aluno. E pensar que quando retornarmos, a gente vai planejar diferentes ações e situações. Esse momento não é paz, famílias, professoras. Esse momento é novidade para todo mundo, né? Todos nós estamos vivenciando um momento de reaprendizagem, de ansiedade, porque a gente não consegue controlar. Então, tranquilizem-se, enviem desafios para os alunos. É um momento de aprendizagem que a gente pode tornar mais significativa na relação das famílias, de desafiá-los a criar rotinas, de desafiá-los a ver onde tem leitura e escrita em casa, a gente sentar e ler livros juntos, conversarmos sobre esses livros juntos. É um momento de incentivar os pais a fazerem algo que talvez eles não tinham mais tempo de fazer, mas que possam se dedicar 1 hora do dia, 30 minutos do dia. Eu sei o quanto está sendo complicado, porque muitos pais estão tendo que se adaptar ao home office também, né? Mas que eles possam organizar uma rotina não só de estudos com os alunos. Na escola a gente funciona muito bem com rotina, a criança sabe o horário do lanche, a criança sabe o horário de tal disciplina, de tal brincadeira, do recreio. Então, pensar nessas crianças, no que eles estão sentindo e como é que a gente pode organizá-los melhor, também é uma grande aprendizagem. Passar por tudo isso. Então, o que eu tenho sentido e o que eu peço assim é respeito tanto de um lado quanto do outro. Que os pais consigam compreender também que as professoras não são professoras especialistas de educação à distância. Às vezes é mais fácil para os alunos de ensino médio que já sabem ler, mas pensa em uma criança que está em processo de alfabetização, em que a gente direciona algumas atividades. Vai precisar, sim, de um auxílio também da família. E vai precisar considerar que eu acredito muito que a alfabetização, especialmente, crianças ali dos anos iniciais, não tenham a expectativa de que aquilo que a gente faz do currículo escolar, presencialmente, a gente vai conseguir dar conta agora, nesse momento, com aulas expositivas, como tu estavas falando. As aulas expositivas, em que a gente entende uma aprendizagem que a criança só vendo o vídeo, o aluno só assistindo a um vídeo, ele vai conseguir compreender, ele vai conseguir ter um bom funcionamento, desenvolver diferentes habilidades. Não vai. É na interação, é na conversa, é podendo perguntar para a professora. Ontem eu estava conversando com uma sobrinha e eu disse assim, o que tu está sentindo falta? E ela, da professora explicando uma pergunta e indo lá no quadro e fazendo a pergunta com a gente. E um aluno levanta a mão e o outro colega levanta a mão. Isso tudo é aprendizagem, né? Com certeza. Como é que a gente faz para ver os seus conteúdos? Fala pra gente as suas redes sociais, Clarissa. Minhas redes sociais são todas Clarissa Pereira Pedagoga, ou o meu site tem muitas dicas, tanto para pais quanto para professores nesse período aí de quarentena. Então a gente tem lá tem um artigo com 52 dicas do que pode ser feito em casa nesse período, clarissapereira.com.br. Muito obrigada por hoje.